Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 6, os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso 27. Lucas, capítulo de número 6, versos de 27 até o 37. Lucas 6, de 27 a 37. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim também fazei-o vós a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, vai na mesma sequência dos textos que nós temos pregado e aprendido nessas últimas semanas. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos e mensagens sobre o ministério de Jesus. Hoje é a parte de número 9, a 9ª mensagem sobre o ministério de Jesus. Pois bem, o Senhor Jesus Cristo, ele continua a falar para o mesmo público na sequência. Então nós vimos que ele deu as bem-aventuranças, a questão da felicidade, e agora ele continua usando o mesmo público. É a mesma sequência, ele vai na sequência para o mesmo público das bem-aventuranças, os discípulos e as multidões. Ele continua falando sobre coisas que eram muito comuns naquela época. E na mensagem de hoje, nós falando sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, nós vamos aprender pelo menos 3 lições. Há muito mais, o texto é infinito, mas nós queremos destacar 3 aspectos aqui, irmãos, sobre o ministério de Jesus Cristo. Ele veio anunciando algo que era absolutamente diferente, algo que era absolutamente incomum para a época. O Senhor Jesus Cristo, quando ele está se reunindo com os seus discípulos, quando ele está conversando, ele está começando a estabelecer aquilo que ele vai plantar. Ele começa a estabelecer um diferencial entre o que era comum, quais eram as atitudes comuns das pessoas na sua época, e ele vai estabelecer um outro nível. Ele vai começar a estabelecer os alicerces do seu padrão, o padrão cristão. Então é algo que é totalmente diferente, porque, repito, foge à normalidade da lógica comum. Eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 27, a primeira expressão. A primeira expressão diz assim: digo-vos, porém. Ou seja, o que Jesus Cristo está dizendo é: eu quero trazer para vocês a minha palavra. Eu quero trazer para vocês os meus valores. Eu quero trazer para vocês os valores do reino.
não é qualquer um que está falando isso, mas sou eu. Então eu estou dizendo. As demais coisas vocês já ouviram, os outros líderes vocês já conheceram, vocês já ouviram as tradições, vocês conhecem as tradições, vocês sabem como é o dia a dia. Agora chegou a minha hora de falar para vocês. Eu, porém, vos digo. Jesus Cristo usou isso também lá no Evangelho de Mateus, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, ou seja, é assim, então vai ser assim. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. O ensino de Jesus traz valores que não são humanos. O ensino de Jesus traz valores que não são comuns, não são desse mundo, são preparatórios para um reino celestial. O que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui? No texto que nós acabamos de ler, irmãos, o Senhor Jesus Cristo está falando sobre alguns assuntos, inclusive sobre finanças. Não é? Nós começamos a falar no verso de número 27, ele fala de amor, mas não amar as pessoas da família ou as pessoas queridas. Ele estabelece um outro tipo de relação, que é amar, mas não é o amigo, é o inimigo. É fazer o bem, agir bem, não aos bons, mas àqueles que nos odeiam e a quem odiamos. No verso 28, ele fala de bem dizer, falar bem, dar bom testemunho, mas não dos bons. Falar bem de quem fala mal da gente. Puxa, é um nível diferente, é um nível elevado, mas é exatamente isso que Jesus Cristo está estabelecendo. É uma ética, e a palavra ética vem do grego ethos, comportamento. É um comportamento diferente, é um atitudinal que faz toda a diferença. Então ele continua falando: orar pelos que caluniam, calúnia, crime, ora por ele. Verso 29, ele fala de voltar a face a quem fere um lado. Ele diz: revida de outra forma, tudo novo, tudo diferente. E eu chamo a sua atenção para a dificuldade dessas palavras de Jesus. Se para aquela época era difícil, ela permanece difícil até o dia de hoje. Quem eram os inimigos dos judeus nos tempos de Jesus? Os romanos. Quem agrediam os judeus? Os romanos. E Jesus Cristo fala: se ele te bateu, dá o outro lado. Puxa, o judeu não era acostumado a dar o outro lado. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Pilatos disse: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Jesus é um líder que fala: não esquenta não, dá o outro lado. Quem era Barrabás? Barrabás era um líder revolucionário local. Ele pegava o povo e dava armas ao povo. Barrabás era líder de um grupo que atacava as hostes romanas. Então os judeus falaram: a gente quer Barrabás mesmo, porque Barrabás vai para fora, ele vai às vias de fato. Então eles estavam antenados com aquela situação que lhes era comum. E Jesus Cristo fala: não. Então as palavras de Jesus deram um grande impacto na sociedade, porque a sociedade não estava acostumada àquilo. Depois ele fala: se alguém está tirando algo de você, dá a capa também, a capa que vai proteger do frio, dá a quem te pede. Ele continua falando: não entre em demanda, não vá em juízo, não brigue. Em outras palavras, Jesus Cristo está dizendo: seja pacífico. E ser pacífico naquele contexto de conflito era algo muito duro de ouvir, esse discurso do Senhor Jesus. Ele prossegue depois, nos versos de 32 até o verso 37, que foi o último texto. Ele continua a falar de amar, ele continua a falar da recompensa. Ele diz: se você gosta só de quem gosta de você, o que você está fazendo? Isso é extraordinário? Não, isso é ordinário. Ordinário é porque é comum, de ordem. O que é o extraordinário? Fazer o contrário. E o que é fazer o contrário? É o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, o ministério de Jesus Cristo. Por que ele está falando isso? Por que ele está trabalhando esse tema? Na noite de hoje nós queremos ver 3 aspectos pelos quais o Senhor Jesus Cristo está dando essas palavras
preparando para o seu evangelho. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus Cristo está estabelecendo para os seus ouvintes, para os seus discípulos e para a sua igreja, que o cristão não é como as demais pessoas. O cristão não é como as demais pessoas. O texto é muito claro, do 27 ao 37, quando ele diz assim: eu porém vos digo. Quando Jesus Cristo está estabelecendo eu porém vos digo, ele está estabelecendo naturalmente uma grande diferença entre o que era tradicional, o que era comum, o que era ordinário, o que todo mundo fazia, para aquilo que ele vai estabelecer como novo. E o que ele vai estabelecer como novo é super importante para a comunidade, porque é essa comunidade que ele está criando. É uma comunidade de servos, é uma comunidade de mansos, é um aprisco, são ovelhas. E aí ele vai estabelecendo, irmãos, que há uma diferença tremenda entre a vida e o comportamento do cristão e a vida e o comportamento daqueles que viviam naquela época, baseado na lei do olho por olho e dente por dente. E ele vai estabelecer: olha, temos um outro padrão, temos um outro nível, e precisamos nos elevar até lá. Não é assim, assim já somos, assim é comum, isso o povo já faz, e isso não agrada ao Senhor. Então Jesus Cristo vem e estabelece esse novo padrão. Ele deixa uma coisa muito clara: o cristão não é como os demais são iguais. Uma certa feita, um personagem bem marcante da cultura mundial, uma pessoa muito conhecida, uma certa feita ele foi cantar uma música, e a música dele era muito diferente, mas muito diferente. E quando ele gravou a sua música fez um grande sucesso, mas um grande sucesso mesmo. E aí os críticos não gostaram, e muitos dos outros cantores, artistas, fizeram críticas também, não apenas a crítica especializada, mas outros também. E eles falaram assim para ele: puxa, mas a sua música é muito diferente, é tudo diferente, isso nos entristece. E ele respondeu assim: vocês riem de mim porque eu sou diferente? Eu rio de vocês porque todos vocês são iguais. É um contraponto, parte de um princípio, parte de uma ótica. O que Jesus Cristo está dizendo é: quem me serve, quem me segue é diferente, é totalmente diferente. A tendência natural do ser humano é agir como qualquer ser humano. Essa é a tendência natural: olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Jesus Cristo está dizendo: digo-vos, porém, isso. E ele começa a estabelecer que o cristão não é como as demais pessoas. É difícil chegar a esse ponto, é muito difícil chegar a esse nível, essa capacidade de mudar, para esse nível, sair de um nível até o outro nível que o Senhor Jesus está estabelecendo, não é comum. Essa capacidade não está no homem. Se estivesse, o homem já teria mudado. E por que não mudava? Porque essa capacidade não pertence ao homem. Essa capacidade está além do homem. Ela não é humana. Ela não nasce com o homem precisa buscá-la fora de si mesmo. A primeira lição do ministério do Senhor Jesus Cristo, nesse trecho que nós estamos lendo, é que ele estabelecendo que o cristão não é como as demais pessoas. Uma segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto aqui, é que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo esses valores. O Senhor Jesus Cristo está falando dos valores do reino do seu Pai, do reino de Deus, para que não sejamos escravos de um sentimento de ódio e vingança. Ele ensina esses valores para que o homem seja liberto de sentimento de ódio e de vingança. Vamos continuar lendo o texto. Quando ele diz lá no verso 28, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, Jesus Cristo, conforme já falamos aqui, e os irmãos muito bem sabem, Jesus Cristo está apresentando algo mais elevado do que aquilo que estava sendo estabelecido,
que era a lei do olho por olho. Eu repito e insisto nisso porque era assim que se valia mesmo, o dia a dia, no cotidiano e nos relacionamentos interpessoais judaicos. Era assim. Então aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo: isso é ódio. Isso é ódio pelo ódio, isso é raiva pela raiva. Não há espaço para um sentimento melhor, não há espaço para um sentimento sublime, não há espaço nesse aspecto para algo novo, não há espaço para uma reconciliação. E como nós vimos agora há pouco, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Como haverá reconciliação nesse nível de relacionamento? Simplesmente a chance é zero. Então o Senhor Jesus Cristo, ao estabelecer os seus valores, os valores do reino, Ele está dizendo: gente, precisamos nos libertar disso aqui. Isso não é bom, e tanto não é bom que precisava de lei para poder julgar isso aqui. E o ser humano não tinha essa capacidade de ter essa percepção, porque, repito, isso não pertence ao homem. Isso não está dentro do homem, o homem não possui tal capacidade. Precisamos da capacidade e da ajuda do Espírito Santo de Deus. É o Espírito quem muda, é o Espírito quem transforma. Por isso, no texto que nós lemos agora há pouco, falava: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é nova criatura, porque isso não está dentro do homem. O homem, para ser transformado, ele necessita do amor de Deus em Cristo Jesus, precisa dessa ação do Espírito Santo dentro da sua vida. Ele por si só, ele jamais mudará a sua forma de agir, ele continuará sendo escravo desses sentimentos. Toma lá, dá cá, bateu, levou, pisou no meu pé, vai ter o seu pé pisado também. Há até um relato no Velho Testamento de alguém que tão violento era, que quando alguém lhe pisou o pé, ele foi e matou, porque alguém pisou no pé dele. Então as coisas se justificavam pelo discurso do ódio, pelo discurso da violência, e Jesus Cristo fala: não, eu não quero o meu povo refém disso, eu quero tirar o meu povo desse cativeiro sentimental e levá-lo à libertação disso. É não se sujeitar à lógica dos sentimentos, é não se sujeitar à lógica dos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos são decaídos. O que a palavra de Deus nos informa sobre o nosso coração? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e terrivelmente corrupto. Nós somos tendenciosos, porque a nossa natureza decaída é adâmica, é essa. Por isso que Jesus Cristo fala: não, isso não podemos ser reféns dos nossos sentimentos, precisamos ser dependentes de Cristo. Uma terceira lição que nós aprendemos com esse texto, do porquê que o Senhor Jesus Cristo está estabelecendo o seu ministério e essas orientações para serem o padrão do seu povo, é para nós demonstrarmos ao mundo os verdadeiros valores do reino de Deus. É para a igreja de Cristo revelar ao mundo, demonstrar ao mundo os verdadeiros valores do reino de Deus. Há uma tendência humana muito grande, irmãos, de nós nos amoldarmos. Nós temos uma facilidade grande para isso, de nós nos amoldarmos ao que é comum. O ser humano tem uma capacidade enorme de adaptabilidade. O ser humano se adapta com muita facilidade, e isso pode ser muito bom para alguns aspectos e tremendamente danoso para outros aspectos. Quais são os benefícios de nós nos adaptarmos? Nós nos adaptamos ao clima. Então, se o clima está muito quente, nós ligamos o ventilador. Deus deu sabedoria ao homem para construir o ar-condicionado. O homem não nasceu com asas para voar, mas Deus deu a ele capacidade de criar um avião, e lá está o homem voando, vencendo barreiras. Nós não conseguimos retirar o oxigênio da água, porque o nosso sistema respiratório não é próprio para isso. O sistema respiratório próprio para isso é o do peixe, que é diferente do nosso. Mas Deus deu ao homem sabedoria de criar cilindros de oxigênio e irmos até as profundezas.
Não podemos nadar grandes distâncias, mas Deus deu ao homem sabedoria de construir embarcações. E aí, na questão da navegabilidade, nós começamos então a dominar e podemos ganhar grandes distâncias e vencer grandes distâncias, indo a qualquer lugar do mundo, fazendo a circunnavegação mundial num veleiro, sem gastar sequer uma gota de óleo diesel ou de gasolina. Deus deu essa sabedoria, Deus deu essa capacidade, então isso é bom, essa adaptabilidade é boa. Por outro lado, no aspecto relacional e espiritual, isso pode ser danoso. Nós começamos a nos amoldar àquilo que é comum lá fora, e os valores do reino vão se perdendo pelas nossas mãos. Por quê? Porque criamos argumentos, e o homem sabe argumentar. Aliás, eu admiro o poder da argumentação, o processo argumentativo é admirável, porque os advogados, eles têm essa capacidade, e eles põem uma filosofia ali, e usam uma palavra ali, e de repente, aquilo que para nós parecia ser justo e correto, de repente já não é mais nada. É admirável a habilidade do homem com as palavras, entretanto, os valores do reino são inegociáveis. O Senhor mesmo estabeleceu: céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não, elas não passarão. Os irmãos muito bem sabem, eu sou um grande admirador da natureza, vindo para cá hoje para a igreja, contemplando um excelente pôr do sol. Não sei quem teve o privilégio de hoje assistir ao pôr do sol, mas o pôr do sol hoje estava maravilhoso. A lua ontem à noite e a lua hoje, então, um espetáculo. Pois bem, tudo isso que é maravilhoso, que Deus criou, e Ele criou na eternidade, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, tudo isso vai ruir, tudo isso vai se acabar. Esse sol lindo e maravilhoso vai parar de dar o seu calor, porque ele é finito. A lua, que eu tanto gosto, ela vai se transformar em sangue. Os luzeiros do firmamento cairão, tudo vai ser destruído. Essa natureza maravilhosa que nós adoramos, tudo isso está entesourado para fogo, porque tudo isso vai acabar. A única coisa que não vai acabar, diz a palavra, é a palavra de Deus, porque nós seremos julgados por essa palavra, e esse tesouro está com a igreja. Por isso ele diz que a igreja tem esse ministério. Esse é um ministério que pertence à igreja do Senhor, e a igreja, como possuidora, como detentora, como guardiã dessa verdade, deve preservá-la, e não apenas preservá-la, mas testemunhar essa verdade. Por isso que o Senhor está estabelecendo esses valores, porque são esses os valores. Outros não podem estar reinando no meio do povo de Deus, em qualquer lugar. O ministério do Senhor Jesus Cristo veio para romper com a normalidade. O ministério do Senhor Jesus Cristo veio para pôr abaixo aquilo que os homens criaram, aquilo que os homens transformaram ou deformaram. Ele veio estabelecer e dizer: igreja, é assim, e vamos testemunhar disso. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, nunca foi fácil ouvir a voz de Jesus, nunca foi doce, mas nunca foi fácil, porque o Senhor Jesus Cristo está falando de algo que vai além da nossa compreensão, porque o Senhor Jesus Cristo está falando de algo que vai além da normalidade. Jesus Cristo está falando do extraordinário, e nós muitas vezes conseguimos conviver apenas com aquilo que é ordinário, aquilo que é de ordem, aquilo que é comum, e nós começamos a absorver cada vez mais normalidades, e vamos nos esquecendo de que nós não somos um povo qualquer, e de fato não somos um povo comprado. Os valores do reino foram entregues à igreja, a igreja é guardiã dessa palavra, a igreja é guardiã dessa verdade, mas não apenas para tomar conhecimento, para que isso seja prática, para que isso seja do dia a dia. Não há vantagem alguma, o Senhor diz, em gostarmos de quem gosta de nós, em perdoarmos quem nos perdoa,
Isso ele diz, os pecadores também fazem isso, não há vantagem nenhuma. Ele está falando sobre todos esses temas aqui, e eu quero terminar na nossa conclusão falando sobre o verso de número 38, a medida recalcada. Isso aqui é muito importante, porque tem muita gente que usa isso aqui para falar de prosperidade, só fala disso, só para dizer, vamos enriquecer porque a medida é recalcada. Então, quero explicar isso aí, vamos lá. 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa vos darão. O que isso significa? Isso significa, irmãos, a linguagem do vendedor, do negociante. Então vamos lá, boa medida. O que é uma boa medida? Vou dar essa ilustração para os irmãos e nessa ilustração certamente vai ficar mais clara a compreensão dos irmãos. Qualquer líquido, qualquer recipiente que a gente tenha, pode ser um recipiente de Coca-Cola, qualquer líquido, os irmãos percebem que, vou usar isso aqui como exemplo, ele não fica até a tampa cheio, não é verdade? Ele fica um pouquinho abaixo, não é isso? O que a ideia está dizendo a boa medida é quando você enche até o final. Então o comprador, quando vem, fala, opa, bom, não está deixando nem um pouquinho aqui de sobra, tá? O frasco está cheio, vou levar realmente todo o conteúdo. Isso é uma boa medida, é encher até a sua capacidade. O texto prossegue e diz, recalcada. Recalcada aqui, irmão, significa dizer até a tampa, cheia, plena de coisa boa. Não é um produto falso, não é um produto falsificado, é um produto, aquele pó de café, que é café mesmo, não é cevada nem palha queimada junto, não, é pó de café puro. O texto prossegue dizendo, sacudida. Isso aqui era para os grãos. Quando você colocava grãos em qualquer vasilhame, você dava aquela batidinha que era para assentar bastante, que era para caber mais produto. Isso é o sacudida. Depois o texto prossegue e diz transbordante, quando você ia comprar o seu azeite na antiguidade, e o vendedor fazia tudo isso e ainda transbordava, o cliente saía para casa satisfeito, sabendo que ele tinha uma medida justa, perfeita, completa e transbordante. Ele tinha confiança naquele vendedor e naquele produto. O que o autor está estabelecendo aqui, o que Jesus Cristo está dizendo é, observe o contexto, não julgueis e você não vai ser julgado. Se você julgar, você também vai ser julgado. Com a medida que você usar, o mesmo argumento que você usar, vão usar para você também. Jesus Cristo está dizendo, faça isso para todo mundo, e todo mundo vai ir muito bem com esses valores do reino. Os valores do reino vão além da nossa compreensão, porque esses valores são eternos, todos os demais são passageiros, vão perecer, por mais belos que sejam, por mais lindos que nos pareçam, todas as demais coisas, elas têm um prazo de validade, tudo isso vai se findar, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer para todo sempre. Que a igreja de Jesus Cristo se valha cada vez mais desses valores, que em todos os lugares onde a palavra de Deus é ensinada, a verdade seja ensinada, porque é por essa palavra e somente ela que pode nos transformar. Não há força em nenhum de nós para nós nos mudarmos a nós mesmos. Todos nós precisamos da graça, todos nós precisamos do perdão, todos nós precisamos da ação transformadora do Espírito Santo. Que esses valores, irmãos, estejam sobre nós, dentro de nós, e que a partir de nós também os reproduzamos, para que outras pessoas também não se sintam e nem se vejam mais agrilhoadas a esses sentimentos do toma lá, dá cá, olho por olho e dente por dente, porque nós não somos como os demais, nós somos um povo de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos.